E aí, galerinha, estamos aqui na aula 4 de marketing digital, onde eu vou falar um pouco referente a blogs. A gente vai trabalhar em sala de aula com a construção de blog. Não vou passar um vídeo explicando como fazer, certo? A gente vai trabalhar isso em sala de aula porque vai ser a atividade que a gente vai ter. A videoaula é justamente para informar as funções, para que serve e mostrar um modelo de blog que eu peguei, o primeiro blog que apareceu só para mim mostrar como que funciona, certo? Primeiramente, o que a gente precisa entender sobre o blog? Ele é uma espécie de site, vamos dizer, divulgativo, que a gente pode trabalhar, desde para vender produtos ou para informar alguma notícia ou alguma coisa específica. E geralmente ele é trabalhado por uma pessoa só, não é difícil de administrar e também não é difícil de mexer. Ou seja, quando a gente vai trabalhar com blog, ele é 100% voltado à divulgação. Ou seja, ele também é uma ferramenta de mídia, ou seja, um veículo de divulgação. Quando a gente passa a fazer uma divulgação no blog, a gente vai ter uns requisitos e também algumas coisas para que esse blog seja alavancado. Hoje em dia, a gente não tem tanto assim um acesso a blog, porque ele passou a ser um pouco mais defasado, justamente pelo público que mexe com ele e também o retorno financeiro que geralmente as pessoas têm. Porque por mais que seja fácil eu montar um blog, eu criar, eu estruturar, igual a gente tem aqui, a questão maior não é a estrutura desse blog, é o retorno financeiro. Porque para mim criar uma matéria, para mim divulgar alguma coisa, eu preciso ter conteúdo. A parte principal de ter conteúdo é aí o problema, porque você não pode estar repetindo conteúdos ou colocar um conteúdo desinteressante. Por quê? A visualização do blog é o que conta para alavancar ela, certo? Então, a partir daí, a gente tem alguns nichos que são blogs com conteúdos de notícia, de interação. Interação no que eu falo é referente a algumas coisas que vocês podem gostar. A gente tem blogs de venda, diversão, fofoca, culinária e de assuntos sociais. Tudo quanto é tipo de coisa que você imaginar tem blog, certo? O que vai mudar de um para o outro? É justamente, eu estou com soluço, gente, desculpa. O que vai mudar de um blog para o outro? Simplesmente o conteúdo. Qual que é a plataforma que a gente está utilizando para criar o blog? Justamente a Blogspot, que é do Google, que é 100% grátis, a mais fácil que a gente tem de trabalhar. Porque na criação dele é bem interativo para que você possa criar. Ou seja, por que eu não estou fazendo um vídeo de criação do blog? Justamente pelo fato de que é bem mais fácil você ir fazendo pelo próprio blog. Uma porque você vai descobrir aonde fica cada coisa, como também é interativo. O próprio programa vai te ensinando, ó, para você fazer isso, você vai clicar aqui, ou você vai fazer assim, ou ele vai te dar um textinho ali, olha, isso aqui é para tal coisa, aquilo ali é para tal coisa. E dentro da sala de aula a gente vai trabalhar de uma forma melhor, porque a gente precisa trabalhar em grupo. Essa vai ser uma atividade feita em grupo, ou seja, a gente vai ter uma sala com 20 pessoas, são 5 blogs criados, vamos dividir a sala em 4 grupos de 5 pessoas, e assim por diante. O que eu vim mostrar para vocês? A forma e a estrutura de um blog. Esse aqui é um blog de jogos que até então, vamos dar uma olhada aqui, se ele deixa a função de visualizações dele disponível. Que eu acho que sim, aqui ó. Ele tem 1.186.714 visualizações. É uma visualização boa, ou seja, ele tinha 13, no caso, o final aqui, mas como a minha entrada no blog, ele passou a ter uma a mais. Como que vocês podem visualizar? Como vocês podem visualizar aqui, a gente tem uma imagem de fundo, certo? Que é chamada de wallpaper, papel de parede, e temos a distribuição de alguns campos. Primeiramente, a gente tem aqui uma propaganda que se chama ADS, geralmente, que pode ser que te renda alguma coisa, certo? Ela está sendo divulgada pelo seu blog, ou pode ser que isso seja divulgado até pelo próprio Google, que é a plataforma de origem dele, e você não tenha um resultado. Mas a maioria das pessoas famosas se alavancaram a partir daqui, a partir da criação de um blog, certo? Esse blog ele é o formato mais simples que tem, que é o que a gente vai trabalhar. Aonde você tem aqui em cima o nome do blog, certo?
a descrição desse blog. E temos aqui também algumas informações extras, como política de privacidade, download de programas, notícias de games, emuladores e qualquer outra coisa que ele possa disponibilizar para vocês. Ou seja, a separação em tópico de conteúdos. E também temos aqui a última atualização dele, ou seja, a última divulgação que foi feita desse blog. Ele tem uma aparência bem metafórica na questão voltada para jogos, ou seja, uma aparência mais antiquada, já para fazer jus ao que ele trabalha, que são jogos, na maioria deles são jogos antigos. Provavelmente isso aqui é um blog destinado a pessoas que trabalham com emulação de jogos. Ou seja, que gostam de baixar algum tipo de jogo para jogar no computador e que queiram certos tipos de jogos que não tem necessidade de pagar. Ou até aqueles famosos jogos piratas, certo? Não estou defamando você, moço dono do blog. Mas é o conteúdo, né? Vai que um dia ele acha meu vídeo perdido por aí. E a gente vai ter as informações de cada postagem, certo? Distribuída na página, onde a gente pode configurar isso aqui de um modo que apareça a quantidade de informações que a gente queira. E temos todos os botões. Aqui na lateral, a gente tem bastante propagandas, geralmente são feitas de parceiros. Isso aqui a gente não vai trabalhar, é mais uma visão de construção de blog que eu estou mostrando para vocês. E todas essas informações aqui, tanto as laterais quanto todos, eles são editáveis, certo? Tem aqui, ó, uma ajuda que você pode dar para a pessoa, certo? Fazendo um Pix. E pesquisas referente ao blog, todas essas informações aqui você pode pesquisar diretamente aqui. Isso o próprio blog faz um rastreio e te dá o que você está procurando. E lá no final a gente tem a parte mais importante, que são a contabilidade de visualizações de páginas que tem este blog. Ou seja, cada página que eu visualizar dele, ele vai dar uma pontuação aqui. Como ele tem 1 milhão de visualizações, então quer dizer que 1 milhão de pessoas visualizou. Ou pode ser que, vamos dizer assim, 500 mil pessoas visualizou mais de uma vez esse blog. Mas a tendência é que 1 milhão e pouco de pessoas já tenham visitado ele. Então, isso aqui quer dizer que ele é bem popular, ele é bem famoso, certo? E aqui no final temos as credenciais do seu blog, certo? Que geralmente ele fica aqui embaixo, mas ele optou por colocar como propagandas. Provavelmente ele deve receber alguma coisa a mais. Como que funciona essa questão de propaganda? Quando a gente chega a um certo nível de visualização, o Google passa a sua conta para parceiros, para que eles possam divulgar os seus produtos e te dar um retorno financeiro, certo? Há muitos anos atrás, na minha época de adolescência, o blog era uma coisa bem visada, bem focada, ou seja, a gente tinha bastante foco voltado para ele. A gente não tinha Facebook, a gente não tinha tanto acesso ao Instagram, na verdade, não tinha Instagram, na verdade. A gente não tinha tanto acesso ao Twitter, que já tinha na época, e também o YouTube estava começando a vida dele. Então, basicamente, o maior foco que a gente tinha era os blogs, onde a gente podia divulgar e saber as coisas. Eu mesmo fui um blogger, a pessoa que divulga em blogs, sou chamada de bloggers. Eu tive um blog destinado a conteúdos orientais, jogos, animes, por um bom tempo, acho que uns 8, 9 anos, e do nicho era o mais cotado, porque eu fuçava em tudo quanto é coisa, não trabalhava, na época eu só estudava, e tudo quanto é coisa que saía e eu tinha tempo para pesquisar, para fuçar, eu estava lá fuçando e eu passava 24 horas na frente do meu blog. Ou seja, para uma pessoa que não tem um retorno financeiro, é um esforço muito grande para que você possa trabalhar. Tanto que você pode utilizar ele para venda também, você pode usar para divulgação dos seus produtos. É uma coisa bem mais fácil, são produtos mais fáceis de localizar, são formas mais fáceis de vender. Isso aí vai para cada pessoa, certo? É um veículo de marketing também. É só você aprender e saber utilizá-lo, certo? Só que de um tempo para cá, de acordo com as outras mídias e veículos, o blog foi perdendo foco. A maioria dos bloggers passaram para a plataforma do YouTube e passaram a ser YouTubers. Ou seja, eles passaram a trabalhar pelo YouTube, aonde o YouTube fazia a venda, tipo, dos vídeos deles, do conteúdo, e fazer um pagamento para eles. Ou basicamente alguma coisa do tipo.
e recebendo em dólar, dependente do país que você está, o valor, a lucrabilidade é muito alta. Então, se deixaram um pouco os blogs de lado e passaram a trabalhar justamente na parte do YouTube. Os blogs mais famosos da época eram de fofoca, era inteiramente voltado ao foco de fofoca. Eram as revistas eletrônicas de fofoca. Então, geralmente, eram bem mais cotados e bem mais procurados. Hoje a gente tem programas e também a gente tem canais no YouTube que são voltados a isso. Então, o blog começou a perder foco e perder fama. Mas hoje, meados de 2023, na verdade, início de 2023, século 21, basicamente a gente está tendo um retorno bem visível dos blogs, ou seja, a gente está tendo uma cotação bem alta, o blog está começando a voltar, justamente pelo fato de a gente ter bastante coisa voltada a games, a tecnologia e divulgações também como sobre videoaulas ou até conteúdos de estudo que são divulgados nos blogs, que é bem mais fácil de você encaixar, é bem mais fácil de você publicar. Ou seja, para mim, por exemplo, divulgar esse vídeo que eu estou dando aula para vocês dentro de um blog é bem mais fácil, porque ele vai ser postado dentro da plataforma do YouTube e depois eu vou passar para o Avalon. O Avalon reconhece. O Avalon é o exemplo de um blog, certo? O Avalon reconhece tanto também como o Blogspot reconhece os vídeos do YouTube. Justamente o Blogspot reconhece porque ele é da mesma plataforma de origem do YouTube, que é o Google, certo? E aí, no caso, é bem mais fácil a transição e o trabalho para você fazer. E a composição, formatação e tudo que tem a ver com a estrutura visual do seu blog, ela é bem mais prática para você fazer. Não é massiva igual dos outros sites, que você precisa usar uma espécie de programação, ou que você, por exemplo, precisa usar caixas específicas, coisas específicas, codificações. O Google, ele te dá tudo em mão. Você precisa, por exemplo, se eu quero colocar um fundo ali, um wallpaper, o que eu vou fazer? Eu vou lá, baixo a imagem, vejo se é compatível para colocar e coloco, e ele vai distribuir a sua imagem para você. Você pode colocar ela estática, ou seja, que você rola a página, ela vai continuar parada no fundo, ou você pode colocá-la rotativa, e ela vai subindo e repetindo a mesma imagem. Ou você pode deixar o fundo transparente, que são essas partes aqui onde você vê colorido, ou você pode aplicar uma cor específica. Você pode modificar fontes, tanto a fonte do nome quanto a fonte de informação. A única coisa que você precisa saber é criar uma harmonia entre eles. Como isso aqui é voltado para uma área mais de tecnologia, que é para a parte de jogos, e bem mais, vamos dizer, old school, ou seja, bem mais antiga, para a época do pessoal antigo, ele tem um traço mais voltado para aquilo, que são coisas com cores gritantes, que chamam a atenção, como marrom, com contraste com cinza, um verde, um amarelo aqui, que está até meio sumindo no contraste do fundo, só que para alguns tipos de nicho isso aqui não encaixaria, ou seja, você precisa aprender a destacar uma coisa da outra, a fonte que você vai utilizar, a forma que você vai divulgar, e como a gente está trabalhando com a parte de marketing, vocês precisam ter prospectos, ou seja, clientes, você precisa chamar a atenção, trabalhar com a divulgação do seu blog, porque não é só ir lá e jogar os conteúdos no blog, se ele não tem visualização, se ele não tem viabilidade, ninguém vai saber do seu blog. Então é aí onde entra aqui, ó, o nosso link de blog. Geralmente um blogger, ele tem outras redes sociais na quais ele trabalha, justamente para divulgar o blog dele, aonde ele vai disponibilizar aquele link e as pessoas vão passar a frequentar esse blog de acordo com as informações que ele disponibiliza, certo? Então, a partir desse momento que ele divulga esse link, a pessoa vai, clica e vai achar o blog dele. E cada pessoa que clicar, cada cliquezinho, cada página de blog aberta é uma visualização ali e aonde ele passa a ser cotado como foco naquele assunto. Ou seja, se eu vir aqui no Google agora e digitar blog de culinária, o blog mais cotado, mais visualizado vai estar ali, ó, no primeiro tópico, ou seja, primeiro blog que vai aparecer. Quando eu digitei aqui blog de jogos, foi o primeiro que apareceu, foi esse blog, que é o Aqui Só Jogos. Então, basicamente, é assim que funciona. Quanto maior a sua posição em contabilidade de visualizações, maior vai ser o seu local dentro do Google e maior vai ser a sua divulgação pelo próprio Google, certo? Era só referente a isso, galerinha, que a gente precisava saber sobre os blogs.
As outras coisas são bem mais práticas, a gente vai precisar trabalhar dentro da sala de aula, que eu vou precisar estar acompanhando vocês. Na aula de hoje, a gente vai criar o blog. Na próxima aula, a gente vai trabalhar com a divulgação desse blog, certo? Como parte de vendas. E também vamos criar uma outra forma de divulgação criada a partir de site, usando a ferramenta Canva, certo? A gente vai trabalhar sobre isso. O professor vai estar dando umas explicaçõezinhas também, vai criar o vídeo aula para que vocês possam assistir também. E sempre fique ligado, gente. Não esquece de prestar atenção nas videoaulas que o professor deixa lá disponível, certo? Qualquer coisa é só entrar em contato com o teacher, na verdade, o professor. Aí eu confundo, gente. A aula de inglês com as outras. É só entrar em contato com o professor. Qualquer dúvida, entre em contato que a gente vai conversando. E interessante que vocês venham para a aula presencial para que a gente possa praticar essa questão das construções. É bem melhor com a gente dentro da sala de aula do que a gente tentar fazer em casa, certo? Principalmente para quem não tiver computador em casa, é bem mais complicado pelo celular. Beleza? Então era só isso, galera, e até mais. E